CBN Maceió. Apresentação: Manuel Miranda. Pois é, sou eu, estou recebendo aqui na bancada do CBN Maceió hoje, sexta-feira, o professor Luiz Eduardo Simões, doutor de História Econômica pela USP, coordenador do curso de Ciências Econômicas da UFAL, tem doutorando, né, Doutor em História. Não, mas é Argentina, é? Isso, minha especialidade é Argentina. É Argentina. Pois é, Luiz, a primeira pergunta, vamos deixar um pouco de lado na questão do consumo. E aí, um Papa argentino, o que pode trazer de bons negócios para a economia argentina? Os olhos se voltam para a Argentina, né? Tem a história do marketing, da imagem, Sim. Tudo. Mas eu não sei, se você perceber, se você olhar com atenção, os argentinos não estão muito felizes com isso, não. É mesmo? Por quê? Sim, porque esse Papa, ele era ligado ao antigo ao regime militar, né, na Argentina e tal. O cara era colaborador do regime. Ih, caramba. E lá o pessoal na Argentina tratou a ditadura deles como deveria ser tratada. Claro, como toda ditadura deve ser tratada. Cadeia, processo e botaram os caras no lugar deles, né? Que a gente deveria fazer isso aqui no país também. Ele andou as turras com a Cristina Kirchner, né, como a presidenta, né? Sim, os dois são. sim. Mas ela vai lá amanhã para a diplomação, há uma solenidade que tem nesse sentido, vai ser na praça. São representantes de Estado, né? Não, mas ela disse que vai ela e a Dilma. Vão sim. Talvez eles façam umas perguntas sobre o Videla, sobre o Jorge Videla lá. Agora é um padre que, eu não sei se ele tem apoio popular, mas é um chamado padre que anda de ônibus, né? Que é bem interessante isso, porque aqui tem papa que anda de ônibus. Um cardeal, no caso, né? Porque aqui tem padre com Hilux, né? Ah, sim, isso acontece bastante. Tem muito padre por aí que esquece o voto de pobreza, né? Ah, claro. O voto de pobreza não é só dos franciscanos, hein, pessoal? O resto também. Pois é, exatamente. Ele é jesuíta, franciscano, Francisco I. Bom, mas vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Mas, Luiz, olha só, eu como sabe, eu sou um vasculhador, fico na internet, televisões, tudo. Eu vi comentários de economistas que estão sinalizando o seguinte: o país tem que parar de consumir. Não é pelo viés, não é um desenvolvimento impulsionado pelo consumo, isso está tendo reflexos inflacionários. O que você acha disso? A gente tem que parar de consumir? O sujeito que está nos ouvindo agora está pensando em trocar o carro. Falar nisso, eu estava vendo, tem um carro que foi lançado agora, Ricardo, que tem, o motorista de táxi tem uma lista de espera para receber o carro, que foi lançado agora, imensa, chega a quase 100 pessoas. Significa dizer que o cara vai receber um carro daqui a alguns meses. Quantidade de carro nas ruas, consumo está se dando bem, eletrodoméstico numa boa, tudo, e aí chegam os economistas e dizem: olha, tem que parar de consumir. Por quê? Olha, tem dois lados de se ver essa questão. Existem duas maneiras de se ver essa questão e nas duas... Como qualquer boa moeda, né? Exato. Não, mas nessas duas, parar de consumir é ruim. Ah. Olha que interessante. Né? Mas primeiro eu acho que é interessante a gente destrinchar o argumento do pessoal que está dizendo para parar de consumir. Sim. Eles estão dizendo que o aumento do consumo, a elevação do consumo das famílias, por assim dizer, do consumo privado, eleva a quantidade de circulações, isso faz com que a moeda circule mais e assim valha menos, que quanto mais a moeda circula, mantidas as demais condições de pressão e temperatura, né, menos a moeda vale. Agora, tem uma coisa importante. Novamente eu vou citar aquele economista de 200 anos atrás, o tal do Adam Smith, que gostava muito de um troço chamado divisão do trabalho. Porque a divisão do trabalho agrega valor nas mercadorias. E foi engraçado que esse cara descobriu isso lá atrás. Né? E frequentemente o pessoal aqui na teoria econômica se esquece disso. Né? Que é muito importante as pessoas consumirem. É muito importante o consumo das famílias. Você não pode reduzir o consumo das famílias para proteger a moeda. Então, isso nos leva ao segundo lado da moeda, né? Ao segundo lado da questão, como eu falei. Que é o seguinte: vai reduzir o consumo de quem? Né? Que é uma coisa interessante. Você vai reduzir o consumo dos mais ricos ou vai reduzir o consumo dos mais pobres? Você pode... Aí você tem o seguinte:
Se você reduzir o consumo dos mais ricos, né, o efeito sobre a moeda será melhor do que se você reduzir o consumo sobre os mais pobres, porque o tipo de moeda que fica na mão dos mais pobres é uma moeda cujo aumento de circulação agrega valor à economia e não tem tanto impacto na inflação. Agora, se você reduzir ou aumentar a circulação no tipo de moeda que fica na mão dos mais ricos, né, você vai ter impactos só sobre a inflação. É o que o pessoal chama de meios de pagamento. Você tem 4 tipos de meio de pagamento. Você tem o M1, o M2, o M3 e o M4, como o Banco Central costuma dizer. Né? Eu e você lidamos com o M1 e com o M2, que é o papel moeda em poder do público e os depósitos à vista em banco. Certo? Agora, existem outros meios de pagamento, chamados títulos do governo, né? Chamados depósitos de longo prazo e outras coisas. Mexer nisso antes de mexer no consumo das famílias, do consumo, no seu consumo, no meu consumo, no consumo da dona de casa, no consumo do nosso ouvinte, isso sim é política monetária anti-inflacionária. No nosso caso, é aquela velha prática que se aplica no país sempre que há uma ameaça de inflação, que é de reduzir o consumo do povão. Exatamente. É recessão. Eu acho que ninguém aqui quer recessão e desemprego. Acho que as pessoas querem crescimento e contenção da inflação. Está na hora de mudar a receita. Está na hora. E qual você acha que deve ser o comportamento, o papel do governo nesse caso? Eu acredito que o papel do governo, nesse caso, deva ser realmente o de criar restrições ao consumo dos mais ricos. Certo. E não estou falando os 30% mais ricos, os 40%, não, os 10% mais ricos, sabe? Basta você reduzir isso. Mas só veja só, tem uma teoria que Aliás, foi o que a Cristina Kirchner fez, viu? É por isso que os caras não gostam dela. Exatamente. Essa é uma das razões, viu? Por exemplo, aqui no caso da economia lagoana, 10% detém 50%, por exemplo dizer, não sei se do PIB, mas da economia. Então melhorou a distribuição de renda em Alagoas, porque antes era 2%. O quê? 10%? 2% só? 2%. Detém, eu achava detém que mais de 30% da renda. Mas o número que eu vi, então vamos balizar isso aí, que era 10%, detém mais de 50%. Pois renda. Mas você perceba que 2% ficam com 30%. Então não é uma escala linear, Manuel. A coisa ela começa mais violenta. É que depois eles aumentam para 50%, que assim consegue pegar outras pessoas. Por exemplo, eu e você que ganhamos um pouquinho mais e podemos ser atropelados. Não, aumentou para 10%, de 2% para 10%, 10% é que congrega os 50% da economia. 2% realmente deve... Agora você veja como é que é, né? 30%. Escala exponencial, cara. Exatamente. Então você vê de 2% para 10%, 8% ficam só com os 20% dos 30%. Já sabe que a história que você falou. Desse tipo de conta é muito interessante. Quem inventou esse tipo de cálculo de distribuição de renda foi um inglês chamado John Penn, no início do século XX. Certo. Aí isso ficou sendo chamado de Penn's Parade, porque você começa colocando os mais ricos e vai indo até o mais pobre para você ver a distribuição. Então isso é chamado de Penn's Parade. Que é uma pirâmide, né? Está no topo, pequenininho, embaixo, a base é que depois, mais tarde, o ministro do Mussolini, lembra do Benito Mussolini? Claro, então, um ministro do Mussolini chamado Corrado Gini chamou isso de coeficiente de Gini, que é o que a gente vê por aí sempre. Mas quem bolou foi esse inglês. Pois é, né? Mas voltando a essa questão aqui com isso. Então, desculpa, como é que dá para fazer com que essa classe poderosa que tem dinheiro para comprar consuma menos? E chegar a dizer o seguinte, olha, e dizer para o pobre que não consuma agora? Mas engraçado é que, especialmente em governos, vamos dizer, menos democráticos, é o que o pessoal mais faz. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Lá quando aconteceu o golpe em 64, né? O golpe dos militares em 64. Uma das primeiras linhas do PAEG está dizendo tem que conter o consumo da população para conter a inflação. Certo. Conter o consumo da população sempre tem um impacto na diminuição do nível agregado de renda. O nível agregado de renda sofre com isso. Agora, seria importante, seria interessante, este governo que nós temos, que é um governo
declaradamente mais popular, vê a possibilidade de adotar outras medidas financeiras. Eu acho que aí passa por política fiscal, viu? A gente precisa de uma reforma tributária, precisa de uma reforma tributária lá no imposto de renda, aquele imposto de renda que lhe é descontado da fonte, certo? Essa tabela precisa ser ajustada, certo? De uma maneira um pouco mais exponencial também, fazendo quem ganha menos pagar um pouco menos ainda, e quem ganha mais arcar com mais ônus. Isso precisa ser feito, certo? Você não se assuste, você que ganha aí o seu salário de classe média, não se assuste. Não estou defendendo aqui que você pague mais que os seus 27,5%, não você. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, quem se beneficia da extração de minério do Brasil deveria pagar mais. Quem se beneficia da exportação de recursos naturais a preço de banana para o exterior, deveria pagar um pouquinho mais, né? Concordo plenamente. Afinal de contas, o filho do cara às vezes pode até atropelar as pessoas na rua e o cara vai ter grana para pagar advogado, para liberar ele, não é isso? Mas a crítica que é feita, por exemplo, o governo incentivar o consumo por intermédio de medidas artificiais, como por exemplo a redução do IPI, né? Você tira no canto Você dá num canto e tira do outro, né? Não dá para desvestir um santo e vestir o outro. E o pior de tudo é que as montadoras não reduzem a taxa de lucro delas. É um troço fantástico. Os caras vendem verdadeiros calhambeques para as pessoas aqui no Brasil, certo? Calhambeques, e cobram nesse preço de calhambeque. O Brasil tem um dos carros mais caros do mundo. Exatamente. E não é por causa de imposto, não. É por causa de lucro. Tá? É por causa de lucro de montadora. Isso precisa terminar, isso precisa acabar. Pois é, né? Quem foi que teve uma reunião com o ministro, com o Guido Mantega? Acho que o setor da construção civil, se eu não estou enganado, ele disse, olha assim, a gente não queria nada, queria sermos tratados como os senhores tratam as montadoras. Pois é, né? Todo mundo quer privilégio. O ministro da Economia ouviu isso, né? A melhor coisa de você estar com a responsabilidade de organizar a vida das pessoas, como acontece com os governos, é que num país como o Brasil, com essa cultura que a gente tem, todo mundo quer privilégio, todo mundo quer se sentir especial, né? E no final das contas, todo mundo é especial. Claro. Mas não existe ninguém especial por não querer ser tratado de maneira especial. Isso é que é curioso. Pois é. Ô Luiz, se houver, digamos, se adotasse uma medida drástica realmente numa queda no consumo, e isso que reflexos traria para a economia no momento agora? Recessão e desemprego, ponto. Lembra de 2002? Vai lembrar de 2002, ouvinte? É aquilo. Mas me diga uma coisa, mas os economistas não estão dizendo isso. Estão dizendo que para recuar, não vamos recuar, não precisa consumir tanto. Mas porque os economistas são treinados, isso eu posso dizer porque eu fui lá, eu sentei, eu assisti a aula, eu fiz o curso. Eles são treinados para achar isso uma medida de austeridade, certo? O problema é que quando você é treinado na universidade para ver isso, você perde o contato com a realidade, com os impactos na realidade, certo? Com o que acontece no mundo real, no mundo lá fora, no mundo quando você sai da faculdade e vê o que está acontecendo, certo? Então, na cabeça, por exemplo, eu me lembro muito de uma conversa que eu tive com colegas quando eu estava na época da minha graduação, sabe? E nessa conversa, rolou aquela conversa, claro, do tipo, poxa, o que você pretende fazer quando se formar e tal? E aí não, eu pretendo ser operador de mercado, eu pretendo ser presidente do Banco Central. Os caras com um plano mais megalomaníaco que o outro, né? E aí, de repente, eu ouvi um colega meu dizer assim, olha, tudo que eu queria ver era a empregada doméstica saindo com uma caderneta de poupança do banco. Aí eu ia ficar feliz com o meu trabalho. O pessoal riram da cara do cara. Acharam pueril o argumento dele. Mas sabe, olha, meu amigo, você que disse isso naquela época, você está me ouvindo? Eu tô com você, viu? Muito bem. Com você. Muito bem. Voltando ainda à questão, temos aí uma possibilidade do... O governo já reduziu, viu? A possibilidade é o seguinte, pretendia um PIB... Mas é claro, Manuel, nós estamos numa recessão. A jornalista que chegou para a presidente da Dilma disse que o PIBão vai ser pequeno. Aí ela tomou
Uma cacetada da presidenta, pibão pequeno, minha filha. Olha, eu acho que o pessoal deveria fazer assim, deveria prestar uma bela atenção ao que acontece à sua volta, ver que nós vivemos um momento de crise mundial, ver que o Brasil, se não entrou totalmente no modelo, que agora está em crise, também não rompeu completamente com este modelo, como outros países que estão simplesmente passando por cima dessa crise indiferentemente, como é o caso da Argentina, por exemplo, né? E eu acho que é o caso de essas pessoas olharem para a realidade e ver que realmente nós não vamos ter um crescimento econômico de 6%, de 7% no Brasil, até porque isso não acontece de fato, em termos reais, no Brasil há mais de 40 anos, né? A gente precisa reestruturar a economia brasileira para ela passar a funcionar num outro ritmo. E reestruturar um país tão grande como o Brasil leva tempo. Não dá para você fazer Putz, eu me lembro de um que disse isso uma vez: matar de um golpe só a inflação, né? E tomando um tiro no pé. Exatamente. Né? Eu me lembro disso. A gente não dá medidas bruscas. Medidas bruscas, cavalo de pau, normalmente é uma coisa que todo mundo fica impressionado, mas termina em acidente. Termina em acidente, nesse sentido. Então, na economia também. Então você acha que tem que adotar aquele modelo clássico? Nada de medidas heterodoxas? Não. Medidas heterodoxas não afetam as expectativas do mercado. Certo? Quer dizer, na verdade, existe um papo aí sobre ortodoxo e heterodoxo que é complicado, né? Eu diria assim, vamos chamar de medidas bruscas. Você pode ser heterodoxo sem ser brusco. Acho que é possível. É possível você não seguir a teoria econômica clássica sem ser brusco, né? Eu acho que é o caso. E nesse ponto o nosso ministro está fazendo um belo trabalho, porque ele realmente é um cara que transmite, como é que eu vou dizer? Ele sempre transmite tranquilidade. Até reclamam do fato dele ser um cara tranquilo, paciente. É um cara sem pulso. O que vocês preferiam? Uma manteiga derretida. Um popstar? Vocês preferiram o quê? Uma primadonna? O Ricardo, daqui a pouco está os dedinhos dizendo que o nosso tempo acabou, mas um recado que eu peço que você deixe para os ouvintes. O sujeito que está pensando em trocar a máquina de lavar, está pensando em comprar uma televisão nova, deve seguir o seu desejo instinto de fazer isso pelos anos de trabalhos que vem trabalhando, ou não? Ou deve esperar? Amigo, você que está aí pensando no que fazer com o seu rico dinheirinho, você não perde por esperar, tá? A minha sugestão no campo da finança pessoal é a seguinte: se você pode comprar à vista, compre. Certo? Não faça crediário. Tá? Não faça crediário, porque juro vai para cima e juro vai para baixo numa conjuntura como essa, tá bom? Mas, se você tiver o dinheiro aí sobrando, quiser comprar, quiser evitar um aumento de preços nos próximos 2 meses, nos próximos 3 meses, compre agora. Você não perde tempo também se você esperar, se você ficar parado aí, botar o dinheiro numa aplicação. O mercado financeiro está muito ruim de aplicação. E a poupança não rende o que deveria render. Para nós. Agora, o curioso é que o mercado financeiro rende bastante para quem tem bastante dinheiro. Claro. E eles pagam pouquíssimo imposto. Olha que coisa legal. O IOF deles? Sim. Qual é? Zerinho. Em algumas transações, zerinho. Olha lá, obrigado, Luiz. A gente volta na próxima semana. Grande abraço. Ricardo, vamos ao repórter CBN. CBN Maceió. Apresentação: Manuel Miranda. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Consórcio Chave na Mão Suzuki. Pagou 3 parcelas, a chave da sua IE 125 tá na mão, na Lorete Motos. Plano exclusivo, entrega garantida pela fábrica. Faça parte desse grupo especial. Consórcio Chave na Mão Suzuki. Mensais de R$ 196,56. Deu uma, deu duas, deu 3. É só acelerar sua Suzuki.